Oi, irmãos. Hoje foi a estreia da minha nova operadora, que é a irmã Lídia. Então, deu todo esse transtorno aí. Mas, isso é bom para a gente aprender. Mas o irmão Davi chegou aqui e nos socorreu. Graças a Deus, ele chegou aqui para nos socorrer. Então, querido, que a bênção do Senhor seja a tua vida, a paz e a graça do Senhor, mais uma vez, eu quero dizer isso para você, não é? E vamos continuar. Eu quero ministrar nesta tarde ao seu coração, eu quero ministrar uma palavra que está lá no livro de Juízes, nos capítulos 6 e 7, e trata a respeito de Gideão, um dos juízes, né, que a Bíblia registra. E o tema que eu escolhi para falar com você nessa live é o possível de Deus diante do impossível do homem. Então, tanta coisa que está aí, a gente ouve tantas coisas, a gente ouve tantas palavras, a gente ouve tantas informações, não é, meus amados? E aí é de deixar a cabeça da pessoa confusa. Mas o que nós devemos caminhar, seguir, ver, falar, pensar, proceder, é de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então nós temos que caminhar por ela. Então, deixa eu tratar desse assunto com você com muita alegria no meu coração, porque isso o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu quero passar, quero repartir, quero compartilhar com você. Se você quiser ir dando um retorno para nós aqui, dizendo assim, como está, se está bom, vai falando para a gente, ok? Vai participando com a gente nessa live, porque isso ajuda a gente a melhorar tudo aqui, né? A operação, melhorar tudo. As próximas eu tenho certeza que vão ser bem melhores. Mas então, vamos tratar do tema do que eu gostaria de passar para você nessa tarde. Quem era Gideão? Gideão era um homem, no meio do povo de Israel, um homem totalmente desconhecido, a não ser da sua família e dos que estavam ao seu redor ali, junto com ele, vizinhos, amigos, né, parentes, mas hoje conheciam Gideão. Mas ele mesmo disse ao Senhor que ele era um homem insignificante. Ele era um homem da menor família, lá de Benjamim, enfim. E ele disse tudo isso a Deus. Mas não parecia a pessoa certa para ser o libertador de Israel. Se fôssemos olhar, e se Deus fosse olhar para as qualificações de Gideão, para as condições dele, para a posição social dele, para a estrutura da vida dele, de tudo, Deus não teria escolhido se fosse olhar para isso. Mas o que é maravilhoso é que Deus não olha para as condições dos homens. Deus olha, vê, é o coração das pessoas. E é isso que Deus requer de nós. Então veja bem, por que o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas? Por quê? O que o povo midianita fazia? O povo midianita vinha, quando o povo de Israel plantava, ia colher, eles vinham com seus camelos e tudo, diz a Bíblia, como nuvem, né, como gafanhotos que vinham, e eles tomavam toda a colheita do povo de Israel e ainda fazia, sabe o que mais, meus amados? E ainda pisava o restante, que era para não deixar nada para o povo de Israel. Você já imaginou que maldade, que perversidade? Como é que esse povo estava vivendo? Ora, o próprio Gideão, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo ali no lugar onde malhava, onde pisava as uvas, escondido, ele estava ali. Mas Deus viu o coração desse homem. Deus olhou para ele e disse, é esse homem que vai libertar o meu povo de Israel. Aí então, o que estava acontecendo? O povo de Israel tinha feito o que era mal perante os olhos do Senhor. Então no versículo 1 diz assim, do capítulo 6, mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. O que foi que o povo de Israel fez?
o que era mal. E o que era mal perante os olhos do Senhor? Era adoração a ídolos, era idolatria, era uma série de coisas que eles estavam fazendo. Então, por causa disso, Deus permitiu que eles caíssem nas mãos dos midianitas. Aí o sofrimento veio. Então veja bem, meu irmão, o inimigo só oprime o povo de Deus quando esse povo pratica o que Deus reprova. A pessoa só é oprimida pelo inimigo quando ele pratica coisas que Deus reprova. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que Deus aprova, como é que o inimigo vai ter chance de vir sobre nós? Ele não tem, ele não pode fazer. Ele nos tenta, ele faz de tudo, ele arma cilada, ele arma tudo, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus aprova. Outra coisa, meu irmão, que eu quero dizer, lá no versículo 10, ainda reforça isso que eu estou dizendo, que Deus falou, disse assim, ó: também eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O que foi que o povo fez? Deus avisou, Deus chamou a atenção, Deus disse, não deem ouvidos, não caminhem para esse lado, não vão atrás desses deuses, não adorem a deuses, não façam isso. Outra coisa, meu irmão, que eu quero te dizer, é que Deus não permite que nada venha e o inimigo tenha condições de vir oprimir, sem antes ele ter nos avisado muitas vezes, sabe? Deus sempre nos avisa, sempre nos avisa. Agora, sabe qual é a questão? O homem não dá ouvidos à voz de Deus. E sabe como é que Deus avisa? Deus avisa com situações difíceis, Deus avisa com palavras que são ditas, pregadores ministrando a palavra e você ouvindo, e às vezes o homem na realidade não dá ouvidos. Às vezes situações desagradáveis que vêm à pessoa e ela também não dá ouvidos e continua com o coração endurecido. Aí, quando ela vai para o problema, quando ela vai para a opressão do inimigo, quando ela vai sofrendo as consequências, aí ela começa, e tem muitas vezes, e tem pessoas, e eu quero dizer isso já te avisando e te dando uma palavra para que você fique atento, tem pessoas que colocam a culpa em Deus, se revoltam contra Deus. Isto é a maior bobagem, é o maior erro que a pessoa pode cometer, é colocar qualquer coisa para Deus, culpando Deus, que Deus está fazendo isso. Não. A pessoa está sofrendo as consequências das atitudes dela, das decisões dela. Então o povo de Israel aqui, nesse caso, estava sofrendo as consequências porque esse povo foi para a adoração a ídolos. Mas chegou um momento tão difícil, tão terrível, que esse povo se arrependeu. Se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu dos seus erros e clamou ao Senhor. E quando esse povo clamou ao Senhor, sabe o que aconteceu? Deus ouviu, porque a Bíblia diz que Ele ouve. Ele ouve. Então, olha só, meu irmão, o que faz Deus mover a sua mão para socorrer o seu povo, é clamar por socorro, reconhecendo o seu pecado e se arrepender do seu pecado. Isso faz com que Deus mova a sua mão para ajudar, livrar o seu povo da situação. E isso, meu irmão, deixa eu te dizer, isso não foi só em Israel, não. Isso acontece hoje, nos nossos dias. A palavra de Deus é para hoje, ela é atual, ela não muda, ela é fiel. Olha, podem passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela permanece para sempre. O povo, meu irmão, precisa também tirar todos os ídolos do seu meio e a adoração a eles. Os ídolos estavam lá. O que é que Deus fez? No versículo 10, Deus disse assim, olha, vai lá, Gideão, vai lá e quebra aqueles ídolos. Destrói aquele ídolo que está lá. E lá você construa um altar para me adorar. Então são duas coisas tremendas aqui. Primeiro,
tirar os ídolos do meio. Que ídolo está na tua vida, meu irmão? Então tem que tirar o ídolo. Seja o que for, seja quem for, não importa. Tire o ídolo. A primeira coisa que tem que ser tirada é o ídolo. A segunda coisa é a adoração a Deus. Primeiro, se arrependa dos seus pecados. Segundo, tire o ídolo da sua vida. Foi assim que Deus disse ao povo ali, usando a vida de Gideão para isso. Tire o ídolo em segundo lugar. E em terceiro lugar, adore a Deus. Coloque a adoração no lugar da humanidade. Coloque a adoração no lugar da pretexto que nós estamos vivendo hoje. É porque a coisa foi assim. Quantas palavras Deus tem falado nestes últimos anos para a nação brasileira? Quantas mensagens proféticas Deus tem trazido para o povo? Quantas e quantas vezes Deus falou? Quantos e quantos profetas de Deus, pastores, homens usados por Deus, Deus usou para falar a esta nação? Deus usou para falar à sua igreja. Mas o que foi feito? Nenhuma importância foi dada. Deixou acontecer. Então, meu irmão, sabe qual é o caminho? O caminho é esse, essas três coisas. Primeiro, se arrepender do seu pecado e dizer: Deus, nós fizemos errados. Deus, nós profanamos o teu nome. Deus, nós colocamos Jesus numa qualidade da pior espécie que ele não tem e ele não é. Ele é o Senhor, ele é Deus. É se arrepender dos seus pecados. A segunda coisa, quebre o ídolo. Enquanto a igreja do Senhor não entender isso e quebrar os seus ídolos que tem dentro dela, isso vai continuar, o sofrimento continuará. Enquanto essa nação não quebrar essa idolatria do diabo que existe aí, isso vai continuar, o mal continuará. E a terceira coisa é adorar a Deus. Sabe, irmãos, hoje eu já estou vendo em alguns vídeos que mandam, nós já estamos vendo as pessoas orando no meio da rua, as pessoas se prostrando diante de Deus, as pessoas buscando a Deus. Não é só uma meia dúzia, não é só um grupo, não, meu irmão, é a igreja toda buscando a Deus, é a igreja buscando ao Senhor, é a igreja ajoelhada na presença de Deus e dizendo: Deus, nós pecamos, Deus, nós falhamos, Senhor, nós fizemos o que era mal aos teus olhos, então socorre-nos, livra-nos e perdoa-nos dos nossos pecados. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer uma outra coisa. Deus levanta as coisas pequenas para confundir as grandes. As que não são para confundir as que são. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29. Quem era Gideão? Uma pessoa insignificante. Uma pessoa que desconhecida totalmente. Mas Deus escolheu a ele. Os grandes, quem sabe, os ilustres de Israel, quando viram, disse assim: mas quem é que vem libertar o povo de Israel? Gideão? Ah, quem é Gideão? Família menor que tem de Israel, a mais insignificante. É assim que dizem, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus não precisa de... Deus não quer saber se o camarada tem uma cultura elevadíssima, doutorado, pós-doutorado, enfim. Deus não quer saber se ele tem muito dinheiro. Deus não quer saber se ele tem isso ou aquilo, ou se ele é isso ou aquilo. O que Deus quer ver nele é um coração puro e sincero na sua presença. Deus escolhe as coisas pequenas. Sabe, meu irmão, Deus só quer um coração disposto a obedecer para fazer grandes coisas através dele. Gideão chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu livrar Israel, libertar Israel, mas logo eu, Senhor? É você. Então, Senhor, olha o que Gideão fez. Então, Senhor, só espera um pouco, deixa eu fazer aqui, comeu a fazer uma comida, foi lá, preparou a comida, trouxe. Claro que o Senhor não ia comer aquilo ali, mas tocou lá e pegou fogo, com a aceitação de Deus pelo sacrifício dele.
Aí Deus disse para ele assim: agora é o seguinte, eu vou libertar o povo de Israel de uma maneira que você não tem a menor ideia. Primeiro, chama todo mundo, todos os que são homens de guerra, chama tudo para cá. Gideão chamou, assim, os que são medrosos, covardes, que não se posicionam, que na hora do aperto se esconde, que não diz, não coloca a cara a tapa para falar a verdade, que prefere se esconder por trás de um manto, de seja do que for. Deus disse assim, ó, pode mandar para casa, esses não servem. Esses covardes, que não têm coragem para nada, que correm na hora H, que se escondem na hora H, então manda para casa. Foram embora 22 mil. Aí Deus disse assim, tem muito, Gideão, ainda tem muito. Fala o seguinte, põe eles para chegar aqui e bebendo água aqui, tomando água aqui, manda eles beberem água aí. Sabe quantos sobraram? O irmão já sabe a narrativa, eu não preciso estar dizendo aqui. Sabe quantos sobraram? 300. Agora você imagine, meu irmão, 300 homens para libertar Israel contra o exército midianita e de outras nações que se juntaram. 300 homens. Agora veja bem, Deus é Deus. Deus sabe como fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, que eu quero dizer uma coisa. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar. Eu não sei. Você vai compartilhar com quem você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu já disse. Aquele que Deus chama, aquele que Deus coloca, naquele lugar que Deus preparou, você pode ter certeza, pode se levantar o mundo inteiro contra ele, que ele não sai dali. Ninguém tira ele dali. Ninguém tira. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Aquele que Deus coloca naquele lugar, que Deus quer que ele fique, ele vai continuar ali. Se levante quem for contra ele, pode ser quem for. Vão cair todos e ele permanece de pé. Então Gideão foi assim, 300 homens. Aí, olha a estratégia divina. Que coisa linda. Deus disse assim, Gideão, você faz o seguinte, pega esses 300 homens, pega aí 300 vasos de barro, 300 vasos de barro, pega 300 tochas e pega 300 cornetas. E aí, Gideão, você vai fazer o seguinte, você vai distribuir 100 de um lado, 100 para o outro, 100 para o outro. E quando chegar na hora certa, você vai dar a ordem certa, eles vão quebrar o vaso de barro, eles vão tirar a tocha de dentro do vaso e vão tocar a corneta e dizer, pelo Senhor e por Gideão. Existem duas coisas aqui tremendas. A primeira é declarar nisso aqui a soberania de Deus. Pelo Senhor, Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer qualquer coisa para impedir aquilo que Deus quer. Essa é a primeira coisa. Pelo Senhor, pela soberania de Deus, pelo poder de Deus. Segunda, pelo líder que Deus colocou ali. Pelo Senhor e pelo líder que Deus colocou. Então, o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu, meu amigo, você que está me ouvindo, me vendo agora, o que aconteceu foi o seguinte, é que na hora certa, no momento certo, aconteceu. Mas teve uma coisa interessante, que Deus viu que Gideão estava receoso. E Deus disse assim, Gideão, você está com medo? Você está receoso, Gideão? Então, desce lá no acampamento dos midianitas e ouve lá o que a questão está dizendo. Sabe, Gideão desceu com um auxiliar dele e foi lá. Quando chegou numa das tendas do acampamento, 2 homens estavam conversando. E Gideão ficou, atento.
Aí um homem disse, olha, eu sonhei que um pão de cevada descia e vinha em cima do acampamento midianita e destruía, derrubava a tenda do líder e acabava com tudo. Aí o outro disse assim, eu já sei o que é. Isso é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Quando Gideão ouviu isso, disse, agora sim, agora eu não tenho mais nenhum receio. O Senhor vai usar a minha vida e nós vamos ter essa vitória. E aconteceu, meu irmão, com 300 homens, quando eles quebraram o vaso aqui significa a fragilidade do homem. O homem não tem poder por ele mesmo para resolver qualquer situação. Mas, quando este homem entende a sua fragilidade, e ele então depende de Deus, ele levanta a tocha, e essa tocha significa o poder de Deus na vida daquele homem. O poder de Deus na vida daquele homem. E no poder de Deus, na dependência de Deus, na unção de Deus, na graça de Deus, este homem pode fazer grandes coisas. E ele levantou a tocha e tocaram a trombeta, a corneta. Sabe o que a corneta é, meu irmão? O brado de vitória. É o brado de vitória. Então veja bem, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, é o seguinte, presta atenção nisso. Nós devemos ter esse cuidado. Nós devemos entender a nossa fragilidade diante de Deus e a nossa dependência somente nele. Nós devemos viver na dimensão do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na unção, para que possamos ver Deus agir através das nossas vidas. E a terceira coisa, nós devemos confiar na palavra de Deus e bradar a vitória. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, que coronavírus, pode vir o que for, pode vir o inferno inteirinho, pode se levantar o cão junto com o diabo dele tudinho, pode arrumar as enfermidades todas que eles quiserem. Se nós andarmos dessa maneira diante de Deus, nós vamos ver a vitória do Senhor nas nossas vidas. Se o Brasil se curvar diante de Deus dessa maneira, se humilhar, buscar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai agir. Pode ter certeza. Nós vamos ver o Brasil ser motivo de estudo, porque não aconteceu como aconteceu no mundo inteiro. É a igreja do Senhor que tem que fazer isso. É você, meu irmão, é você, meu amigo que está me ouvindo, me vendo. Eu e você, nós temos que nos arrepender e buscar ao Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero deixar essa palavra para você nesta hora. E eu quero orar por você. Sim, meu irmão. Sim, meu amigo. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero clamar a Deus pela vida do nosso presidente, pela vida dos nossos ministros, para que eles tenham a sabedoria de Deus, a graça de Deus, e para que todos saibam que quem colocou esse homem ali foi Deus, e ninguém vai tirar ele dali não. Então, vamos orar nessa hora. Querido Deus, eu quero te clamar nesta hora de todo o meu coração. Eu quero, Senhor, te pedir, como dependente do Senhor, porque eu dependo totalmente do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, tem misericórdia, Deus, da tua igreja no Brasil. Que a tua igreja entenda que tem que se curvar diante do Senhor, que tem que reconhecer os seus erros. Porque ela é o canal de Deus para o Senhor operar nesta nação. Mas a todos que estão vendo agora, ou vão ver depois desse vídeo, que eles sejam tocados pelo teu poder, pela tua graça, e que eles possam ser convencidos por ti, ó maravilhoso Espírito Santo, de se arrependerem dos seus pecados e dizer, Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão das nossas vidas, porque assim Deus vai agir nesta nação. Senhor, eu quero te clamar nesta hora pela vida do nosso presidente, pela vida dos nossos ministros, por todos, meu Senhor. Eu quero te clamar para que o Senhor use a vida desses homens, dando-lhes sabedoria e graça,
para eles continuarem fazendo esse trabalho que tem feito, um trabalho de excelência, Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente mais ainda nesta nação. Senhor, eu creio, e eu declaro isso porque eu creio, num grande avivamento nesta nação. Um avivamento do derramar do Espírito de Deus sobre esta nação. Nós te adoramos, eu quero abençoar cada um, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Ao Senhor toda glória, honra, louvor e adoração. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Mas eu gostaria de cantar uma música, meu irmão. Gostaria de cantar uma música muito bonita, linda, que ela diz assim, ó: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, mas eu não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh! Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, mas estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Oh, Deus cuida de mim. Aleluia.
Ao Senhor toda glória e honra, louvor e adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia.